Olá, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença na live de hoje. Agradeço a presença de todos. Hoje, mais uma live dessa semana. Hoje é feriado, mas a gente continua firme e forte nas lives. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é o poder da oração. A gente vai falar hoje sobre oração e como que a oração pode remover o medo da nossa mente e também proporcionar paz interior. Como vocês sabem, a oração ela tem um poder muito forte de remover o medo de dentro da nossa mente e a luz de Deus, a luz de Alcantara, tem também a força suficiente para remover o coronavírus do nosso corpo, ou seja, o que a gente almeja aqui também é a imunidade pela fé. Isso é algo que a gente tem falado bastante e a gente vai falar reiteradamente, a gente vai falar várias vezes sobre a questão da imunidade pela fé. E hoje a gente vai falar especificamente sobre oração. Eu até mesmo vou recitar uma oração aqui, uma oração que ela não está em português. Ela é uma oração que foi extraída desse livro, que é o título dele é A Partir do Amor para a Oração. Aí eu vou recitar um trecho da oração desse livro para que a gente consiga sintonizar a nossa mente também com as palavras do Mestre Okawa. Como vocês podem ver, tem algo diferente hoje. Como foi baixado um decreto aqui em shop, aí eu fui no pet shop e tem uma tosada na minha barba. Aí eu tô tosado agora, então podem dar risada que eu tô tosado mesmo. Aquela barba tava já me dando transtorno, já tava horrível. Então eu fui no banho tosa hoje e recebi uma bela de uma tosa e é isso. Graças a Deus. Vamos lá, chega de piada e vamos entrar no tema principal, que é a questão do poder de oração. A oração, ela nunca se fez mais importante, sempre foi importante, só que ela é mais importante ainda no momento agora que a gente vive, porque há muitas pessoas com medo, muitas pessoas assustadas e também há muita informação negativa, há muita notícia negativa sendo propagada pela mídia e quando essas notícias negativas entram, elas tiram a nossa tranquilidade anterior, a nossa tranquilidade interior e geram medo. E isso é péssimo, porque o medo ele pode atrair até mesmo o coronavírus. O primeiro ponto, claro, a gente vai falar sobre o poder da oração hoje, mas o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, e eu tenho sempre falado sobre isso, é a questão do tipo de informação que a gente escolhe. Ou seja, qual mídia a gente está ouvindo, qual mídia a gente está assistindo. Tudo isso é muito importante a gente saber escolher para não ter medo. E continuando, o mestre Okawa fala que o que é o oposto do medo? O que é uma mente oposta à mente amedrontada? Uma mente oposta à mente com medo é a mente calma, é a mente tranquila, é a mente serena. Por isso que é importante a gente, primeiro, identificar o medo ou identificar que a nossa mente está agitada e, fazendo essa identificação, logo em seguida, a gente busca tranquilizar a nossa mente. A gente já tem falado sobre várias práticas aqui para manter a nossa mente tranquila. Uma prática muito boa é a prática de respiração profunda, na qual você inspira o ar e expira o ar lentamente. Isso vai te deixar bastante calmo, mas busque sempre a tranquilidade, a serenidade interior. Busque um momento de silêncio e busque também combater o medo, supere o medo através do esforço, do estudo da verdade, supere o medo através do esforço da prática de silêncio. Tudo isso é fundamental e isso complementa também a prática de oração. E aí você pode se perguntar, bom, mas com qual intensidade que eu devo buscar a tranquilidade? Com qual força, ou qual vontade que eu tenho que ter para querer a paz interior, para querer a serenidade? E a resposta está numa história do Sócrates.
O Sócrates tinha um discípulo, e esse discípulo, ele tinha vários, né? Mas um discípulo dele perguntou para ele qual a força que ele tinha que colocar, qual a intensidade que ele tinha que colocar para buscar a serenidade. Aí o Sócrates falou: bom, eu vou explicar para você então o que você deve fazer. Aí o Sócrates foi, levou esse discípulo perto de um rio e colocou a cabeça dele embaixo da água. Aí ele deixou a cabeça dele embaixo da água ali por alguns segundos, tirou a cabeça dele, claro, para não matar o discípulo. Aí ele tirou a cabeça dele debaixo da água, e aí ele perguntou para esse discípulo, Sócrates perguntou para ele: com qual intensidade você buscou o ar agora, nessa situação que você estava? O quanto que você queria o ar? Aí esse discípulo falou: era tudo o que eu mais queria. Ele falou: tudo o que eu mais desejava era ter ar agora, era a coisa que eu mais necessitava, eu faria qualquer coisa para ter o ar. Ele falou: então, essa intensidade que você tem que ter na busca pela paz interior. Busque a paz interior com a mesma intensidade, com a mesma vontade que você buscou agora o ar. É isso. A gente tem que realmente buscar e realmente querer a paz interior. A tranquilidade, a serenidade, a paz interior não é algo que vai cair no nosso colo. Isso é algo que vem de muita prática, de muito treino. A gente tem que ler os livros do mestre por bastante tempo, tem que praticar a respiração profunda, buscar o momento de silêncio, disciplina na atividade física, tem uma série de questões. Mas se esforce e busque a serenidade, a tranquilidade interior com a máxima intensidade, porque isso é exatamente o coração que é oposto ao medo. Principalmente nesses momentos de escuridão, tem um comentário que o mestre Okawa fez, que é: o que era normal não é mais normal. Por exemplo, era normal a gente sair de casa e ir para o trabalho. Era normal a gente sair de casa e ir para o mercado. Hoje, já não é mais tão normal assim. Era normal a gente encontrar a família no domingo e almoçar. Hoje não é mais. Muita coisa mudou e muita coisa vai mudar também. E nesses momentos surge o quê? O medo. Medo de como vai ser a partir de agora. Como que vai ser daqui em diante. Insegurança, sofrimento, solidão. Essas emoções, elas aparecem nesse momento. Por exemplo, quem está no exterior e a família tá no Brasil, ou quem mora sozinho e não pode ver a família, ou quem está isolado. O sofrimento, a solidão, o medo, eles acabam aparecendo nesse momento. E é nesse momento, principalmente, que você acreditar numa religião correta, você praticar um ensinamento correto é muito importante. Você ter fé em Alcantara e você ler os livros do Mestre Okawa, fazer as orações, isso é muito importante. É só isso que vai conseguir dar calma e tranquilidade para a gente nesse momento. Saiba que as emoções de sofrimento, tristeza, medo, ansiedade, elas vão aparecer, só que a gente deve combater elas com a prática da fé, a fé em Alcantara, com a prática espiritual e usando também, claro, a nossa mente racional. Mas saibam que essa prática é muito importante agora. E a oração, ela tem muita força. Quando a gente ora, a gente faz uma oração, por exemplo, a gente faz a oração ao Senhor, que é uma oração que tem aqui nesse livro de oração da Rap Science. Quando você faz a oração ao Senhor, anjos escutam a sua oração. A gente tem o nosso anjo da guarda, a gente tem que sempre se lembrar dele, principalmente nesse momento. Não é porque a gente está num momento de dificuldade que o nosso anjo da guarda nos abandonou. É principalmente nesse momento que o nosso anjo da guarda, ele está observando a gente, está querendo ajudar a gente. E tem os espíritos guias também, os anjos de luz, que ouvem as nossas orações. É importante que a gente acredite na existência desses seres e acredite que eles estão nos ajudando. É importante, nesse momento de sofrimento e tristeza, você acreditar. É o poder da crença, o poder da fé. Acreditar em Deus, acreditar nesse mundo, acreditar nas pessoas, acreditar nos anjos.
O que vai tirar você do medo é a crença, é você acreditar. Acreditar que Deus existe, que os anjos estão te ajudando, que você pode sair dessa. É você acreditar que é o ponto-chave. E a oração, a prática de oração, ela intensifica a sua crença. E no caso também, essa situação que a gente está passando agora, de sofrimento, dificuldade, tristeza, ela é um aprendizado para a nossa alma. O corpo físico, ele é limitado, ele é perecível, porém, a nossa alma, ela é eterna. A vida da nossa alma, ela é eterna. É importante que a gente entenda isso. Mesmo que a nossa vida nesse mundo físico seja limitada, a gente tem um corpo físico limitado, a gente vive algumas décadas e acaba falecendo, a nossa alma, ela tem vida eterna. A gente já reencarnou várias vezes, a gente vai reencarnar várias vezes também. É importante que a gente tenha consciência disso. Não há nada que a gente aprenda nesse mundo que seja um desperdício. Mesmo nesse momento de sofrimento, angústia e dificuldade, é importante que a gente tenha consciência da importância do aprendizado e do crescimento espiritual e da paz interior. Existem vários tipos de oração, mas tem uma oração que é muito importante, que é a oração para você recarregar a sua energia. O mestre Okawa, ele comenta aqui, ele pratica também essa oração quando ele se sente cansado ou exausto, ele pede para que Deus, ele ora para que os anjos de luz concedam luz a ele consiga recarregar as energias. Quando você se sentir cansado também, ou você se sentir com medo, fica essa prática para você. Para um pouco, quando você estiver com medo, ver que a sua mente está ansiosa, ela está muito instável, busque parar um pouco. Vai, por exemplo, pode ir no banheiro, num lugar isolado, conta até 10, fecha os olhos e ora. Ora é o cantare, pedindo luz, para você buscar ficar tranquilo. Essa capacidade de você orar para receber luz, ela é muito importante. Saiba que sempre que quando você ora pedindo luz, quando você tem fé, você recebe essa luz. Por isso que é importante que a gente use a oração como uma maneira de recarregar as nossas energias também. O mestre Okawa, ele comenta que quando ele solicita que os espíritos preencham ele de luz, ele diz uma frase que é: o infinito amor de Deus está fluindo para dentro de mim, estou recebendo a força infinita de Deus. É importante que a gente busque receber energia divina e acreditar que a luz espiritual, a luz celestial, pode sim recarregar a nossa energia quando a gente estiver cansado, estiver com medo, estiver exausto. É só isso que vai fazer com que a gente recupere as nossas energias. A oração, o mestre Okawa compara a oração a um telefonema. Para você ligar para alguém, você disca alguns números e a outra pessoa recebe a sua ligação. A oração, ela tem o mesmo princípio. Quando você ora, por exemplo, as palavras que a gente diz na oração ao Senhor, que é a oração ao Senhor a cantare, essas palavras que você diz é como se fossem teclas no telefone que estivesse sintonizando a sua mente com o mundo celestial. O mestre Okawa, aqui na Rap Science, a gente tem a analogia do ponteiro do coração. A nossa mente, ela fica oscilando durante o dia, mas quando você para por um tempo e busca orar, é como se o ponteiro do coração da sua mente apontasse para o mundo celestial. E como no mundo celestial não tem medo, isso é um conceito bastante importante. Como no mundo celestial não tem medo, quando você aponta o ponteiro do seu coração para lá, o medo desaparece. Porque você está sintonizando a sua mente com um local que não existe medo. Por isso que você para de sentir medo. Esse é o poder místico da oração. Na Rap Science, a característica dos ensinamentos que o mestre Okawa prega é o misticismo e a razão. A gente anda com os dois. A razão é você estudar o ensinamento, você praticar, enfim, essa prática de conhecimento mesmo. E a parte mística é essa parte de você receber luz espiritual, de você praticar a oração. Mas sabe que quando você estiver orando, você pode orar
e visualizar que a luz divina está preenchendo você e saiba que você está sintonizando a sua mente com o reino celestial, um reino onde não existe medo. E é por isso que o medo desaparece da sua vida. Esse é o momento que se faz ainda mais importante para a gente buscar força na oração, para buscar força nos espíritos guias. A gente não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. No livro O Milagre da Meditação, o Mestre Okawa faz uma analogia na qual ele diz que se tiver uma tábua e você pregar um prego, a melhor maneira para você tirar o prego que está nessa tábua é você pregar um outro prego em cima dele. Aí você prega um outro prego em cima dele e esse que estava antes, ele acaba saindo. A nossa mente, ela tem o mesmo princípio. A gente não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. E a melhor maneira de você tirar um sentimento negativo da sua mente é colocar um sentimento positivo. A gente já falou sobre a prática de autossugestão e eu vou retomar ela. Toda vez que você sentir medo, busque alguma frase ou algum ensinamento que você estudou e troque o sentimento de medo por essa frase ou ensinamento que você estudou. Por exemplo, no meu caso, uma frase que eu sempre tenho em mente quando eu sinto medo é que Elcantar, ele é o bom pastor. Ele é o professor da humanidade. Isso é algo que me conforta, essa frase. Ou, esse mundo é uma escola para a sua alma. Tudo isso são ensinamentos do Mestre Okawa. Aí toda vez que o medo aparece, eu busco lutar contra o medo e substituir o medo com essas autoafirmações. Por isso que o estudo da verdade é importante. Conforme você estuda o ensinamento, você vai se defrontar com algumas frases que vão chamar a atenção, que você vai gostar ou que vai ficar no seu coração. Aí você, no momento de medo, você relembra essas frases e batalha contra o medo através da autossugestão e da oração também. Então, quando tiver com muito medo, perceber que o coração está oscilando muito, conta até 10, pede ajuda a Deus, é Alcantare, ore em silêncio. Isso é um processo que não leva nem 5 minutos, ninguém vai perceber. Daí você busca fazer essa prática de sempre estar combatendo o medo com autoafirmação, com sugestão positiva e com oração. É dessa maneira que a gente consegue tirar o medo do mundo e também da nossa mente. O que acontece? Hoje a gente está numa situação que tem muito pensamento negativo no mundo. Tem muita negatividade, muito medo, muita angústia. E o que a gente tem que fazer, então, é cada um de nós purificar os nossos pensamentos. É isso que a gente tem que fazer. Muitas pessoas perguntam a questão do coronavírus, de onde ele veio, o que ele é. Eu vou compartilhar com vocês Agora o Mestre Okawa, ele tem feito uma série de mensagens espirituais, ele tem ouvido vários espíritos, não tem uma conclusão ainda fixa da origem do coronavírus. Eu vou falar uma das teorias, para a gente ter uma ideia, para a gente saber o que está acontecendo. Como muitas pessoas têm bastante interesse nisso, eu vou compartilhar com vocês a perspectiva da Rap Science. Uma teoria é, o coronavírus, ele começou dentro de um laboratório, ele começou a ser testado como uma arma biológica, ou seja, a China estava fazendo testes com armas biológicas. Só que a ideia não era atacar agora. Se esse vírus ele acabou vazando, ele acabou infectando outras pessoas. Agora, por quê? Aí tem várias teorias. Uma teoria é que espíritos alienígenas identificaram isso e fizeram vazar mesmo para não acontecer algo pior no futuro. Mas a gente não sabe ainda. Essa é uma das teorias. Tem outra teoria que veio do morcego, que foi extraído do morcego e criado em laboratório. Enfim, tem essa questão de que ele foi criado no laboratório. Só que, o que é a parte importante? Um vírus, primeiro, ele não é um ser vivo. Ele é muito fraco. Um vírus, ele precisa de um hospedeiro. O ser humano, ele é muito mais forte do que um vírus. Ele é só um vírus. Ele não tem órgão, ele não consegue viver sozinho. Ele precisa necessariamente de um hospedeiro para estar vivo. Ou seja, ele é fraco. E tem um monte de vírus por aí. Por que justo esse vírus, o coronavírus, está matando tanta gente? Resposta. Porque
O Partido Comunista Chinês colocou um sentimento de raiva, ódio, matança nesse vírus. E esse sentimento de raiva, matança, ira, materialismo, esse sentimento está carregado nesse vírus, ele está espalhando para o mundo inteiro. E agora, a resposta é, como a gente vai combater isso? Resposta, como a gente vai combater isso? A resposta é fé, crença e pensamento. Pensamento. O que cada um de nós pensa agora pode mudar o mundo. Percebam a grandeza dessa afirmação. O que cada um de nós pensa agora pode mudar o mundo, porque a única maneira de você combater esse vírus vai ser com pensamento, vai ser com filosofia correta. Não é a medicina só que vai combater ele, você precisa de pessoas que tenham a mente em paz e lutem com luz. É a luz de Deus que vai combater. Pode parecer que a gente é louco quando fala isso, só que eu sempre falo isso, é bom ser louco. Eu sou louco mesmo. E a gente sabe que é isso que vai combater esse vírus. Agora o senso comum materialista ele está caindo totalmente e a fé, a espiritualidade, a religião está entrando em cena. E é esse movimento que a gente vai ver a partir de agora. Mas saiba que o que você pensa, o que você fala, tem uma força muito grande para combater esse vírus. É assim que a gente vai combater ele. É assim que a gente vai resolver. A Rap Science tem todas as ferramentas, todas as armas para continuar combatendo esse vírus e a gente tem muita esperança que a gente vai conseguir. Bom, por que eu falei isso? Porque a gente tem que se esforçar para purificar os nossos pensamentos. A oração é incrível para isso. A oração é muito importante para a gente conseguir purificar esse mundo de negatividade e de medo. Tem uma oração que eu achei interessante, ela está nesse livro aí, ela só está em japonês. Eu fiz uma tradução livre, repetindo o título do livro A partir do amor para a oração. Eu vou recitar essa oração para vocês terem uma ideia de como são as orações da Rap Science. A gente tem outras, né? Oração ao Senhor, enfim. Mas essa está nesse livro, então eu vou recitar ela para vocês terem uma ideia. Vamos lá. Oração do sucesso. Essa não é oração para o sucesso, é diferente, é oração do sucesso. Oração do sucesso. Em outras palavras, sucesso é conseguir expressar a gratidão ao Senhor. Em qualquer circunstância ou acontecimento, se eu não esquecer a gratidão ao Senhor, posso dizer que tenho sucesso todos os dias. Ó Senhor, por favor, concedei-me o sucesso diariamente. Para mim, ter sucesso todos os dias significa ter gratidão todos os dias. Por favor, me conceda um dia a dia no qual eu possa ter gratidão. Ó Senhor, espere de mim uma bondade genuína e o sentimento de gratidão. Por favor, me proteja para que eu possa viver com esse sentimento de pureza e de bondade. Ó Senhor, aprendi verdadeiramente que o sucesso é gratidão, e sabendo que o sucesso é gratidão, viverei com a forte crença na gratidão e terei a gratidão como uma palavra diária. Muito obrigado. Esse é um trecho dessa oração do sucesso. Percebam como que as palavras do Mestre Okawa nas orações, elas têm uma força muito grande. Por isso que a gente tem que se manter firme nas orações, a gente tem que continuar orando, continuar tendo fé, evitando qualquer tipo de notícia negativa ou informação que vai gerar medo ou angústia na gente. A gente tem que buscar luz agora. A gente vai batalhar com luz e é com isso que a gente vai seguir em frente. É assim que a oração tira o medo do seu coração. A oração é um processo de conexão com o mundo espiritual. E quando você ora ao Senhor Alcantara e você ora ao seu Espírito Guardião, você está se sintonizando com um mundo de prosperidade, um mundo de felicidade, um mundo de paz. Ninguém lá tem medo. E aí você acaba recebendo essa energia.
A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, todo mundo fica surpreso que ela vivia em locais da Índia que eram muito sujos. Ela vivia em locais que mesmo o saneamento era péssimo, porque ela ajudava as pessoas dessas regiões. E uma vez perguntaram para ela como que ela conseguia viver num lugar desse. E ela respondeu, ela falou: "Como eu estou sempre em oração, eu vivo nesses locais sem me abalar. A minha mente não se abala justamente pelo poder da oração." Então, esse poder de oração ele é muito importante. E quando a gente ora, é importante que a gente tenha noção de que existe a lei da ação e reação também na prática de oração. Não é algo. As orações elas são atendidas, sim. Só que o resultado a gente tem que ter humildade em aceitar o resultado também. Muitas vezes o que a gente quer não consegue. A gente pode pensar, eu quero que o coronavírus acabe. Por que eu oro para isso e ele não acaba? Porque quando você faz um pedido, existe um processo de lei de ação e reação, existe as suas habilidades, existe todo um processo para que essa oração se concretize. E geralmente a gente recebe um resultado que ele está de acordo com a nossa capacidade. Pode ser que a gente ore para algo que está além da nossa capacidade. Daí a gente recebe orientação para aumentar a nossa capacidade e dessa maneira que os nossos desejos vão se concretizando. É importante que a gente ore com força, com fé, sabendo que as nossas orações vão ser ouvidas e aceitar os resultados humildemente. A prática de silêncio, a prática de leitura dos livros do Mestre Okawa, a prática de oração, tudo isso vai tirar o medo da sua vida. Você vai lutar contra o medo com essas armas e vai conseguir ter uma vida muito mais calma. Para quem está ouvindo as lives e não tem os livros de oração, a gente tem 2 livros na Rap Science, que é esse livro aqui e esse aqui que é um sutra, esse branco. Quem quiser receber esse livro em casa, para fazer oração em casa, pode mandar um e-mail para mim, que eu explico os procedimentos. Quem não tiver, é uma chance muito grande de começar a fazer essas orações. Tem o e-mail gabrielvioto@rapscience, a gente sempre coloca aqui no chat. Pode enviar para mim e aí eu explico os procedimentos para receber esse livro de oração e esse sutra. Esse livro de oração, esse sutra é o alimento para a nossa alma agora, e esse é o nosso pilar. É nisso que a gente está se apegando firme para conseguir suportar esse momento. Eu vou finalizar a live de hoje recitando de novo a oração do sucesso, e daí a gente finaliza. Vamos lá. Oração do sucesso. Em outras palavras, sucesso é conseguir expressar a gratidão ao Senhor. Em qualquer circunstância ou acontecimento, se eu não esquecer a gratidão ao Senhor, posso dizer que tenho sucesso todos os dias. Ó Senhor, por favor, concedei-me o sucesso diariamente. Para mim, ter sucesso todos os dias significa ter gratidão todos os dias. Por favor, me conceda um dia a dia no qual eu possa ter gratidão. Ó Senhor, espere de mim uma bondade genuína e o sentimento de gratidão. Por favor, me proteja para que eu possa viver com esse sentimento de pureza e de bondade. Ó Senhor, aprendi verdadeiramente que o sucesso é gratidão, e sabendo que sucesso é gratidão, viverei com a forte crença na gratidão e terei a gratidão como uma palavra diária. Muito obrigado. É isso. Lembre-se sempre de, mesmo nessa situação, terem gratidão ao cantar e por ele nos ter concedido a vida e por ele estar nos concedendo todas as armas para a gente lutar contra a infestação do coronavírus. A luta é longa, a gente tem muito trabalho pela frente e a gente vai continuar diariamente fazendo o nosso melhor. É isso. Eu encerro a live de hoje. Muito obrigado. Como toda terça-feira, a gente vai falar sobre os bastidores do coronavírus, que é uma série na qual a gente busca entender
o que tem acontecido que está relacionado ao coronavírus. Por exemplo, a questão de arma biológica ou a questão do porquê o coronavírus ter surgido e como que a gente faz para conseguir viver com segurança dentro dessa situação, para poder viver com tranquilidade. E é claro, a gente nessa série a gente não vai falar só das origens ou de arma biológica. A gente tem falado sobre uma série de temas. A gente falou sobre o sistema político chinês, a gente falou sobre Taiwan, sobre Hong Kong, bem aprofundado sobre o governo do Donald Trump, e a gente falou sobre a questão da oração também. E hoje eu trago para vocês, nessa live, um psiquiatra que ele é especialista em psicologia positiva, ele é japonês, o nome dele é Yoshi Shida. E ele tem realizado uma série de pesquisas relacionadas à fé e à imunidade, ou seja, como que a fé em Deus tem uma influência direta na imunidade das pessoas. Ele até tem uma série de estatísticas, uma série de números que relacionam pessoas que têm fé em Deus e a infecção. Ele é interessante como ele é um psiquiatra, ele tem bastante dados, vários números. E aí tem 2 casos de recuperação do coronavírus através dos Qigans, que são as orações poderosíssimas que tem na Rap Science, e no final eu vou fazer uma revisão sobre os ensinamentos do Mestre Okawa relacionados à saúde, ou seja, relacionados à cura de doença, enfim, a gente vai falar um pouco também sobre a questão da relação entre a mente e o corpo. Vai ser uma live bastante interessante, porque a gente tem dados concretos de psiquiatra, relatos verdadeiros de casos de recuperação do coronavírus e também, claro, o mais importante, os ensinamentos do Mestre Okawa relacionando o corpo e a mente. A gente começa com o primeiro artigo, de 16 de maio, 10 dias que ele foi escrito, e é uma entrevista com o senhor Yoshi Shida. Ele tem uma clínica chamada Happy Smile. Ele é japonês, a clínica dele é no Japão também, e ele é professor de medicina científica, ele é psiquiatra, e ele trabalhou como pesquisador na Universidade de Londres. Ele tem vários sucessos em casos clínicos reportados, e ele publicou também vários livros relacionados à psicologia positiva, como tem um livro chamado Happy People, Unhappy People. A tradução livre em português seria pessoas felizes, pessoas infelizes. Esse é o entrevistado de hoje, e eu vou comentar com vocês o que foi falado nessa entrevista. Ele é especializado principalmente na questão dessa relação entre fé e imunidade. Ele é um pesquisador nesse sentido, ele tem dados concretos relacionados a esse tema. Ele começa falando primeiro sobre o corpo, ou seja, quando você tem uma mente positiva, o que é uma mente positiva? Por exemplo, uma mente que não tem medo, ou uma mente que acredita que você pode melhorar, uma mente afirmativa. É esse tipo de mente, uma mente leve, clara, positiva. Quando você tem essa mente positiva, o seu corpo ele produz oxitocina, que é um hormônio que é positivo também, ou seja, ele gera felicidade. O seu pensamento ele influencia a produção hormonal. Essa é a primeira lição que a gente pode obter desse relato. E também que ele comenta que a medicina ocidental ela é muito focada na questão material, mas a parte espiritual e a força dos pensamentos é importante ser relevado em mente. Então, ele comenta também da oxitocina, que além da oxitocina gerar essa felicidade, enfim, ela aumenta a imunidade. Aí você tem, nesse primeiro momento, uma relação clínica, uma relação médica, bioquímica do nosso corpo, na questão dos pensamentos positivos e da liberação da oxitocina, que vai acabar aumentando a imunidade. Essa é uma descoberta
desse médico, desse psiquiatra, o Yoshi Ishida. E aí ele comenta também que você se conectar com relações com organizações religiosas aumentam a sua imunidade. Você ter fé em Deus e você estar conectado com algum grupo religioso aumenta a sua imunidade. É o que a gente tem comentado até hoje da imunidade através da fé. E tem trabalhos de vários pesquisadores que ele comenta aqui. Tem um chamado Harold Koenig, que ele é da Universidade de Duke. E ele explica como que o sistema imunológico é afetado pela fé. Esse pesquisador, o Harold Koenig, ele fez uma investigação com 20 mil pessoas. E ele percebeu que a taxa de mortalidade das pessoas, taxa de mortalidade por doenças infecciosas, das pessoas que frequentavam a igreja 2 ou mais vezes por semana, era 1/3 daquelas pessoas que não frequentavam a igreja. Vamos colocar isso em dados mais concretos. Se você pegar um espaço amostral de 200 pessoas, aí 100 frequentam igreja 2 vezes ou mais e 100 não frequentam. Aí, dessas 100, dessas que frequentam a igreja, se caso haja morte, contando o todo, dessas 100 que frequentam a igreja, só 20 morreriam. E das que não frequentam a igreja, 60 acabariam morrendo. Então, você vê que isso, deixando mais concreto, é 1/3 a chance ou o óbito de pessoa que frequenta uma igreja 2 vezes ou mais por semana, ela é 1/3 só de quem não frequenta. Porque tem essa relação entre a fé e a imunidade. Isso é uma pesquisa. É isso que é interessante. A religião, a fé, ela é algo científico também. Você pode ver isso de maneira concreta, em dados. E essa é uma estatística bastante interessante. Isso é a prova que existe esse efeito espiritual dentro da questão da imunidade. A imunidade é algo espiritual. É isso que é interessante. A questão da crença, da autoimagem, de você acreditar numa força superior, está relacionada com a imunidade das pessoas também. É por isso que o Mestre Okal tem falado bastante sobre a imunidade da fé. Ou seja, através do fortalecimento da sua fé, você conseguir aumentar a sua imunidade também. E aquelas pessoas que estão conectadas com outras pessoas na sociedade ou através da fé, têm uma capacidade de expulsar a infecção também. Porque essa conexão com outras pessoas, ou a conexão com um grupo religioso, é algo que fortalece a sua imunidade. Esse é o resultado do estudo desse senhor Koenig, da Universidade de Duke. E aquelas pessoas também que, por exemplo, aqui na Rap Science a gente faz grupo de healing, faz oração, trabalho missionário, a gente distribui revista, a gente fala dos ensinamentos com as pessoas. Vocês que sempre publicam, compartilham os links das lives, isso é trabalho missionário também. Divulgam as vacinas, enfim. Quando a gente está envolvido nesse tipo de trabalho, que envolve oração e trabalho missionário, ou seja, a divulgação da palavra, da verdade às outras pessoas, isso fortalece também a nossa imunidade. Isso consegue afastar as infecções. E tem também uma outra pesquisa que foi feita por um professor de Harvard sobre a felicidade. Ele diz que o ser humano ele tem uma tendência, que pessoas felizes elas têm a tendência de se juntar com pessoas felizes também. E pessoas infelizes têm a tendência de se juntar com pessoas infelizes. Isso é uma tendência humana. Só que ele tem um outro dado que é interessante também. Você ter um encontro direto com uma pessoa feliz aumenta em 15% a sua felicidade. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma escala de 0 a 100, eu estou 75 feliz. Se eu encontro alguém mais feliz do que eu, uma pessoa feliz também,
Na hora que eu encontro com ela, a minha felicidade ela aumentaria 15, então ela iria para 90. Esse encontro com pessoas felizes aumenta a nossa felicidade. Só que tem um outro dado interessante também, que eu encontrei uma pessoa feliz, só que uma outra pessoa que eu encontrar, como eu fiquei feliz também, eu aumento a felicidade dessa pessoa em 10. Então tem um jogo aí de encontros, de relacionamento dentro da felicidade. Eu encontro uma pessoa feliz, a minha felicidade aumenta 15. E aí eu encontro outra pessoa, a felicidade aumenta 10 dela. Ou seja, a felicidade é algo que é compartilhado. Só que existe essa tendência de quem estar feliz querer ficar com quem está feliz. E quem é infeliz vai ter uma tendência de ficar com quem é infeliz. Por isso que antes de ficar querendo buscar felicidade fora da gente, é importante que a gente consiga construir felicidade dentro de nós mesmos, através da escolha dos nossos pensamentos. A gente escolher ter pensamento de felicidade vai acabar gerando felicidade para a gente e isso vai criar uma tendência maior para a gente encontrar gente feliz. Se você quiser tornar esse mundo um lugar melhor, primeiro você busca ser feliz dentro da situação que você está e se encontrar com pessoas felizes, porque daí, indiretamente, você vai começar a aumentar a felicidade no mundo também. Por exemplo, uma vez, quando a gente encontra as pessoas, a gente só fica reclamando, a gente está diminuindo a felicidade do mundo. Mas se a gente encontra as outras pessoas e a gente busca ter paciência, a gente busca ter tolerância, a gente busca ouvir, enfim, se a gente busca ter algo que vai gerar felicidade, aí essa felicidade ela acaba sendo compartilhada com outras pessoas também. Isso são dados estatísticos. Esse é de Harvard e o dado anterior da imunidade é da Universidade de Duke. Quem quiser ter acesso a esse artigo é só entrar no site em inglês da revista Liberty, da Rap Science. A fonte de felicidade ela vem de Deus. É isso que é importante a gente ter em mente aqui. A felicidade que a gente está comentando é essa felicidade de você poder receber a luz divina, uma felicidade espiritual. E como isso, você cria um grupo daí de pessoas felizes e ela acaba contagiando o todo. Por isso que é importante ter fé e ficar conectado com Deus, através da leitura dos ensinamentos, através das orações, sempre manter essa conexão com Deus e com pessoas que praticam a verdade também. Isso vai manter a nossa imunidade em alta. Isso é algo bastante importante. É claro que a gente tem que ficar atento que existem boas religiões e más religiões. Existem religiões que só almejam, por exemplo, sucesso nesse mundo só, que não falam de reencarnação, não acreditam na questão do espírito, então a gente tem que ficar atento. Claro, a gente está falando aqui de boas religiões, a Rap Science, claro que é uma boa religião, porque a gente tem ensinamentos corretos e a nossa fé é correta também. E falando agora sobre infecção, de novo na questão, a relação infecção e imunidade, existe a gente tem comentado sobre isso também desde o início, mas a infecção por um vírus, ela tem um mecanismo parecido com a possessão espiritual, na questão da lei de sintonia de vibrações. Pode-se dizer que o medo da gente ser contaminado ou pensamentos que são negativos, pensamentos que geram muito medo, eles antecedem a infecção. Então, se a gente acaba tendo muito medo, a gente cria uma certa vibração daí com o vírus e a gente acaba sendo infectado. Por isso que a gente tem que manter a nossa imunidade alta. E manter a nossa imunidade alta hoje é um ato de amor, porque a gente conseguindo ficar bem, ficando imune, a gente vai liberar leitos de hospital para pessoas que infelizmente estão precisando. Por isso que a gente tem que se cuidar na questão da fé e na questão da imunidade. A melhor coisa que a gente pode fazer agora é aumentar a nossa imunidade. Claro, mantendo a disciplina de higiene, lavar as mãos, enfim, conciliado com a prática de fé que vai aumentar essa imunidade. Tem um caso clínico aqui desse psiquiatra que foi entrevistado,
Ele comenta de um paciente dele que ele tinha influenza, todos os anos ele acabava contraindo influenza. Aí, esse psiquiatra, dentro da clínica dele, ele fala da Rap Science, porque ele é membro da Rap Science, e ele sugeriu que ele se tornasse um discípulo. Na Rap Science, ele começou a recitar o Sutra, as palavras da verdade proferidas por Buda, que é esse Sutra aqui, e aí, depois de algum tempo, raramente ele contraía influenza. Aí você vê um caso clínico aí, de uma pessoa que foi fortalecendo a fé dela através da imunidade, foi aumentando a imunidade dela através do fortalecimento da fé e conseguiu não contrair mais influenza. Então você vê que a questão da infecção, ela tem um aspecto espiritual bastante marcante. A gente tem que tomar cuidado também, isso eu tenho falado desde o início, na questão de notícia. Notícia é vibração também. Você assiste televisão ou a gente ouve o que as pessoas estão falando, a gente está sujeito a essas vibrações. Se a gente está o tempo todo exposto à informação negativa, à informação de medo, a gente vai acabar sendo contaminado por isso também. Então a gente tem que tomar cuidado. Claro que é importante saber o que está acontecendo, estar informado sobre o que está acontecendo. A gente sabe que, infelizmente, tem bastante gente morrendo, e isso é algo triste, mas enfim, a gente não pode ficar o tempo todo conectado com isso. A gente tem que também aumentar a nossa imunidade, ter imagens positivas ou imagens afirmativas, construtivas dentro da nossa mente, para que a gente possa combater essa vibração do mal, essa vibração maligna de medo, de desconfiança. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer, um trabalho espiritual que a gente tem que desenvolver nesse momento. Você vê, por exemplo, notícia, a mesma notícia negativa, ela fica repetindo o dia inteiro. Você liga a TV de manhã, liga à noite, é a mesma notícia, ela ficou o tempo todo ali sendo exposta, e você vai sofrendo uma lavagem cerebral perante essas notícias. Então, buscar ao máximo ficar longe dessas notícias negativas, se aprofundar na questão do espírito, da fé, do estudo, do ensinamento, como vocês fazem acompanhando as lives, lendo os livros, recitando o sutra. Nós temos todas as ferramentas em mente agora. E é importante a gente colocar isso em prática. Os Kigans também, mesmo quem recebe os Kigans por representação, o efeito é muito grande. Então, a gente manter essa disciplina é fundamental. Tem um exemplo muito interessante dessa questão da infecção e fé, que é a Madre Teresa de Calcutá. Todos nós conhecemos ela, ela foi missionária na Índia, e a Madre Teresa, ela ajudava pessoas que tinham doenças infecciosas também. Ela estava o tempo todo em contato físico com pessoas que tinham doenças infecciosas, ou seja, a chance dela contrair uma doença infecciosa era muito alta. Inclusive, ela teve malária com... Ela tinha um corpo frágil, né? Ela adquiriu ela teve malária, só que ela conseguiu se recuperar facilmente da malária e viveu 87 anos de servidão aos pobres, ajudando as pessoas pobres e doentes. A Madre Teresa vivia num ambiente totalmente contaminado, totalmente infectado, só que ela viveu 87 anos, uma vida religiosa de servidão. Por que ela não era infectada? Porque ela tinha esse pensamento altruísta, essa vibração altruísta estava dentro dela, e ela tinha uma fé muito profunda em Deus também. A Madre Teresa pode ser um exemplo de que o altruísmo, ele aumenta a sua imunidade também. Você querer ajudar as pessoas ajuda na sua imunidade, aumenta a sua imunidade. E claro, você ter fé em Deus aumenta a sua imunidade também. Bom, a gente tem tentado combater o coronavírus, claro, na parte da medicina é importante, a descoberta de vacina, enfim, mas não é só isso. Assim como a Madre Teresa tinha pensamentos altruístas muito fortes dentro dela, ela conseguiu ficar livre, imune de qualquer tipo de
doença. É importante, a mensagem que a gente tem aqui, por último, é que é importante que a humanidade faça uma reflexão sobre a arrogância dela de ter apagado Deus da vida, de ter se tornado extremamente materialista, consumista, ateísta, comunista. Isso aí é um mal. É importante que a humanidade reflita sobre isso e comece a ter pensamentos mais altruístas, mais voltados para Deus, para que o todo melhore. Essa é a última mensagem que tem nesse artigo, é extremamente importante. Eu vou falar agora de um caso de recuperação do Covid-19, que é um caso que aconteceu com uma fiel da Rap Science, na verdade é com os parentes dela. A história é a seguinte, a gente vai chamar ela de Senhora A, não tem o nome dela. Ela tem em torno de 70 anos, ela é japonesa, e o sogro e a sogra da filha dela estavam naquele cruzeiro Diamond Princess, que foi um cruzeiro que acabou tendo uma infecção total pelo coronavírus. E aí, então a história é essa, tem a senhora A, tem a filha da senhora A e é o sogro e a sogra da filha dela. Eles estavam a bordo desse Diamond Princess, esse cruzeiro, e nesse cruzeiro, de 3.700 pessoas, 700 foram contaminadas pelo coronavírus. E aí, inclusive, o sogro da filha dela. Ele tinha em torno de 80 anos e a senhora, ela estudava o ensinamento, ela praticava, ela tinha o hábito de receber os Kigans, ela entendia que a vida não é só esse mundo, a vida continua no outro mundo, ela entendia a reencarnação e ela buscou entender que caso esse senhor falecesse, se tivesse de acordo com a vontade de Deus, que ele continuasse a vida dele no outro mundo. Esse foi o primeiro pensamento que ela teve. Só que ela não parou aí. Depois disso, depois de receber a notícia que ele estava a bordo desse cruzeiro e estava infectado, ela recebeu o Kigan para combater o coronavírus em nome dele, em nome do sogro da filha dela. Ela teve esse pensamento altruísta para ajudar ele. Aí ela pediu proteção a ele, que a vontade divina fosse concretizada, porque um Kigan não é um desejo egoístico. Um Kigan, você faz um pedido desejando o bem das outras pessoas, ou que você possa crescer ainda mais e melhorar para poder ser uma pessoa melhor. E no caso da senhora A, ela fez esse pedido altruísta em nome do sogro da filha dela. E aí ela fez outros Kigans. Ela fez um Kigan também da Senju Kanon, que é um Kigan para remover sofrimentos e tristezas, e ela foi fazendo, então, ela foi recebendo esses rituais com essa mente altruísta, essa mente pura, para que ele pudesse melhorar. E aí ela recebeu depois a notícia depois de alguns dias, a notícia que ele tinha se curado do coronavírus. Os médicos nem acreditavam que em dias um senhor de 80 anos se curou no meio de um cruzeiro. Só que tem outro fato interessante, é que a esposa desse senhor, ela ficou junto com ele no mesmo quarto. Então, a chance dela ser infectada era muito alta. Só que ela não se infectou. E aí, um motivo que a senhora acredita que a sogra da filha dela não tenha sido infectada é porque antes de entrar nesse cruzeiro, durante bastante tempo, a senhora convidava ela para assistir os filmes da Rap Science, ela falava dos livros com ela, e ela acreditou que essa conexão que a sogra da filha dela criou com os filmes, porque o filme da Rap Science é um ensinamento de uma forma lúdica, de uma forma muito simples de entender, e você cria uma conexão espiritual. Essa conexão que ela criou com os filmes, e ela também falava dos ensinamentos, a senhora A, então, acredita que essa conexão
protegeu ela, ou seja, como ela tinha esse pensamento de fé, devido ao conhecimento da verdade, ela conseguiu ficar protegida ali nesse cruzeiro. É importante, resumindo basicamente o que a gente falou hoje, a gente levar muito a sério a questão dos nossos pensamentos. A gente não se entregar a pensamentos de fracasso, não se entregar a pensamentos de derrota, não se entregar a preocupações, a ansiedade. A gente tem que lutar contra isso através da fé, com pensamentos afirmativos, pensamentos construtivos, positivos. Essa é a grande batalha. Fazer reflexão é isso. É você recuperar a sua natureza divina. É você buscar resgatar esse seu eu verdadeiro que tem uma imunidade alta, que pode trabalhar, que vai se dedicar às outras pessoas, que vai ter uma vida longa e feliz. É essa recuperação desse eu. Isso vai manter a gente protegido e a gente pode ajudar outras pessoas a se protegerem também. É a vacina da fé, ou essa vacina que a gente tem para se proteger contra isso, a imunidade através da fé. Eu acredito que a live de hoje tenha sido um exemplo. Hoje foi bem concreto, foi bem científico. A gente falou de psiquiatras, estudos de Harvard, estudos universitários relacionados à psicologia, que provam que você ter contato com um grupo religioso bom aumenta a sua imunidade. Isso não é mais só uma mera abstração, isso é um fato. O mestre Okawa tem falado sobre isso. Esse fator da influência espiritual é muito grande na questão da imunidade. E mesmo que você, por exemplo, se você tem fé, você acredita e você acaba contraindo, não é para ficar se punindo, é para continuar batalhando, continuar mantendo a humildade, orando e buscar se recuperar. Esse mundo é uma escola da alma. Não tem nada perfeito aqui. E a gente tem que sempre buscar melhorar, melhorar os nossos pensamentos, treinar. Isso aqui é um treino. O que a gente está passando agora aqui nesse mundo é um treino. É isso, eu agradeço a presença de todos vocês na live de hoje.